Queridos irmãos e irmãs, este dia de hoje, sexta-feira da Quaresma, né? Sexta-feira, a primeira semana da Quaresma. Sexta-feira é um dia por excelência de penitência. É um dia de jejum, pelo menos assim na tradição da igreja. É um dia forte, mesmo fora da Quaresma. Aqueles que querem trilhar o caminho da perfeição cristã, aqueles que querem trilhar o caminho de uma conversão profunda, aqueles que querem trilhar um caminho de busca de união com Deus, normalmente tem a sexta-feira como um dia muito importante de oração. Um dia de jejum, um dia de oração, um dia de fazermos memória da paixão de Cristo, meditarmos a paixão de Cristo, contemplarmos a sua paixão e morte. Então hoje, mais ainda, sexta-feira da Quaresma, sexta-feira já é, por assim dizendo, um dia de penitência, um dia de jejum. Muito mais na Quaresma nós devemos assim nos aplicar de um modo profundo, com intensidade, com sentido. Se existe uma coisa que, de uma maneira geral, a gente precisa melhorar, especialmente aqueles que já têm a prática do jejum durante o ano, não apenas na Quaresma, é não fazer o jejum de forma mecânica, de forma automática. Não fazer o jejum de uma maneira já rotineira. Você está tão acostumado a todas as sextas-feiras de jejuar, de não comer. Eu tomo um café da manhã e passo o dia todo sem comer. Só depois das 18 horas eu vou então encerrar o jejum. Um exemplo de um jejum muito comum que as pessoas fazem, esse jejum. Eu tomo um café da manhã e só depois de noite eu vou jantar. Mas às vezes nós já estamos no automático. E nós precisamos, quando vamos jejuar, precisamos assumir o espírito da penitência. É preciso jejuar no espírito da penitência, no espírito da mortificação, no espírito do combate ao mal, no espírito da mortificação da filáusia, da mortificação dos apetites desordenados que existem dentro de nós, a fim de estar mais livre ao Espírito, mais livre à ação de Deus. O jejum, meus irmãos, é um alimento espiritual. É engraçado, né? Eu deixo de comer, mas posso chamar o jejum um alimento. É como se eu estivesse comendo outra coisa, entre aspas. É um alimento espiritual. Por que é um alimento? Porque os alimentos dos quais nós nos servimos, os alimentos que nós comemos, eles alimentam o nosso corpo. São alimentos, alimentam, nutrem o nosso corpo. Nós tiramos dos alimentos que nós consumimos nutrientes dos quais nós necessitamos para sobreviver. Nesse sentido, o jejum é um alimento mais espiritual. Nós tiramos do jejum força, somos fortalecidos pelo jejum, somos alimentados no espírito pelo jejum, nos tornamos mais fortes na luta contra o mal pelo jejum. Mas o jejum vivido de modo certo, uma pessoa que fica sem comer, mas sem sentido, sem orientar de uma maneira desorientada, está fazendo por fazer, ele está só sentindo fome, aquilo não está tendo todo o efeito que poderia ter. Então, por exemplo, primeiro, hoje é um dia de jejum, eu tenho certeza que você vai jejuar hoje, especialmente porque hoje nós estamos na Quaresma. Então, nunca se pode fazer um dia de jejum sem oração. O jejum não pode caminhar sem a oração. É jejum e oração.
E a oração, ela tem que ser vivida no sentido do jejum. Então é muito importante que o seu jejum tenha sempre uma direção. É muito salutar, por exemplo, você ofertar o seu jejum por alguém, pela conversão de alguém, por uma graça especial, sabe? Para o outro, de um modo especial. Por alguém que você ama, por alguém que está doente. No dia em que vamos jejuar, é muito importante nós entrarmos nesse clima de oração de arrependimento, de oração de súplica pela misericórdia de Deus, de oração de súplica pelo perdão de Deus, de oração de súplica, assim, pedindo a força de Deus, a graça de Deus, a cura do coração, a libertação dos vícios. O dia que você jejua, você se prostra diante do Senhor e pede ao Senhor a libertação dos seus vícios, dos seus maus hábitos, do seu orgulho, do seu egoísmo? Não. Então, você não entendeu nada. O dia que você jejua, você precisa estar vivendo esta oração. Lembra quando falávamos, né, da tríplice concupiscência? Ontem falamos da filáusia. Quer dizer, o jejum, ele é uma maneira de reconhecer toda essa miséria. Eu reconheço toda essa miséria. Quando eu jejuo, é uma maneira espiritual, eu não falo pela boca, eu falo pelo jejum. A pessoa que jejua, ela está falando pelo jejum a Deus que ela reconhece a miséria dela e que ela reconhece que necessita da graça de Deus. É uma maneira de reconhecer, de concordar, né, com tudo isso. Eu reconheço toda essa realidade, todo esse estado da minha condição humana. Ontem eu falei do pecado original originante e o pecado original originado. O pecado original originante foi um pecado pessoal dos primeiros pais, um pecado pessoal, um pecado de orgulho, de desobediência, um pecado de querer ser Deus sem Deus, de querer ser como Deus sem Deus, de querer a excelência sem Deus, o pecado de uma vida autônoma. Foi um grito de rebeldia contra Deus, de autonomia de Deus. Foi um pecado pessoal, eles romperam com Deus. O pecado original, originado, é que esse pecado dos primeiros pais trouxe para a natureza humana uma decadência. A natureza humana ficou decaída e de alguma maneira misteriosa que nós não entendemos. O próprio catecismo, estou aqui com ele na mão, diz que isso é meio misterioso isso. Essa natureza, essa decadência da natureza é transmitida. A gente não sabe como, mas isso é transmitido. E isso é o pecado original originado. Então, hoje se reconhece que o pecado original é um estado. É um estado, é uma condição humana, nossa condição humana. É por isso, você entende, você consegue fazer o link do porquê que a penitência, ela é um alimento espiritual, ela vem de encontro a tudo isso. Eu estou dizendo não aos apetites. O pecado original deixou essa consequência de apetites desordenados. Vamos pensar nessa palavra, apetites desordenados. Essa filáusia, esse amor desordenado de si mesmo. Pelo jejum eu digo não, pela penitência, não só pelo jejum, mas vamos colocar aqui o jejum. Pelo jejum é um não que eu digo ao apetite desordenado. Por isso eu me fortaleço espiritualmente. Olha só, vou ler o parágrafo 400, um pedaço, não todo, um pedaço do parágrafo 407 do Catecismo da Igreja. Olha, pelo pecado dos primeiros pais, o pecado original originante, pelo pecado dos primeiros pais, o diabo adquiriu certa dominação sobre o homem.
embora este último permaneça livre. Está entendendo? O ser humano permanece livre. Não é uma dominação onde a liberdade do homem é totalmente tirada. Mas pelo pecado dos primeiros pais, quer dizer, como o pecado original é um estado, pelo pecado original dos primeiros pais, o diabo adquiriu uma certa dominação sobre o homem, embora este permaneça livre. O pecado original acarreta a servidão debaixo do poder daquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ignorar que o homem tem uma natureza lesada, inclinada ao mal, dá lugar a graves erros. Vocês estão entendendo? Então veja, o jejum é um alimento espiritual e deve ser praticado com profundidade, deve ser praticado com espiritualidade, deve ser praticado com decisão de conversão. No dia que a gente jejua, a gente precisa estar vivendo essa espiritualidade, de súplica a Deus pela conversão, pelo crescimento espiritual. Uma vez, os discípulos, os apóstolos, Jesus já tinha enviado eles, para ir aos lugares onde Jesus não dava conta de ir, para que eles curassem, expulsassem os demônios. Então você deve se lembrar dessa passagem, que uma vez os discípulos, os apóstolos não conseguiram expulsar um demônio. E aí Jesus chegou e censurou a falta de fé deles e expulsou o demônio. Depois, em particular, os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Bom, com certeza eles já tinham expulsado muitos outros demônios de outras pessoas, mas aquele eles não conseguiram. E aí perguntaram: Senhor, a gente já expulsou o demônio de outras pessoas em seu nome, por que não conseguimos expulsar este demônio? Aí Jesus falou aquela palavra tão conhecida de todos, É porque esta espécie de demônio só se expulsa com jejum e oração. Só sai com jejum e oração. Olha o valor do jejum aqui, Olha como o jejum nos fortalece contra o demônio. Aí eu retomo aqui a frase que eu li do catecismo da nossa igreja. Pelo pecado original, o demônio adquiriu um certo domínio sobre o homem. Por isso que o jejum e este domínio tem a ver com esses apetites que o pecado original deixou em nós, essa fraqueza da carne. Por isso que pelo jejum, o jejum é uma arma contra o demônio. O jejum nos fortalece na luta contra o demônio. Por isso. Porque por um lado eu estou reconhecendo essa realidade diante de Deus e me abrindo a graça, e por outro lado eu estou mortificando, eu estou dizendo não exatamente a esses apetites desordenados. Penso eu, é uma intuição pessoal. Me vem muito essa intuição assim, tentando explicar por quê. Com certeza tem outras explicações, mas eu penso que isso também. Por que o jejum nos fortalece na luta contra o mal? Aprendamos o jejum. Aprendamos a jejuar. É muito importante. Se a gente aprender a viver esse tripé, essa tríade, o jejum, a oração e a caridade, no dia em que formos jejuar, o jejum, a oração, mas também a caridade. Fazer o bem, porque como eu dizia ontem, fazer o bem também mortifica, também é uma penitência, Evitar o mal, deixe de fazer o mal e fazer o bem, sabe? Você pode ter uma atitude de não fazer o mal, isso já é bom, mas você pode ter a atitude de não fazer o mal e fazer o bem, aí é perfeito. Aqui não é perfeito, aqui é bom. Eu deixo de fazer o mal.
Aqui é perfeito, eu deixo de fazer o mal e faço o bem. Aqui é perfeito. Então veja, jejum, oração e a esmola, a caridade. É perfeito. É perfeito. Outra coisa que eu quero partilhar com vocês, é muito importante sobre o jejum. Isso é pessoal aqui. Eu vou falar para vocês algo pessoal, que eu vivo muito. Os dias que eu jejuo, eu sempre procuro viver esse sentido. A gente jejua, chega um determinado momento do dia que você sente fome. Então, quando eu estou em jejum e bate a fome, nesse momento eu procuro dirigir a minha fome para Deus, entende? Eu procuro enxergar na minha fome que aquela fome é um sinal da verdadeira fome da minha vida, que é fome de Deus. Então, para mim, a fome que eu sinto no jejum é um sinal da verdadeira fome do homem, a fome de Deus. E eu procuro viver isso no dia do meu jejum. Eu repito uma ejaculatória, eu me volto para Deus, eu faço uma oração de desejo. Eu estou com fome, então Senhor, que eu seja todo teu. Senhor, que eu te ame cada vez mais. Senhor, que eu seja todo teu. Senhor, que eu te adore, que eu possa te adorar, que eu possa te amar. Senhor, que eu possa sempre fazer a tua vontade. É como se eu estivesse, canalizando a minha fome para Deus, fazendo preces assim de desejo, Então veja bem, gente, o pecado original deixou essas sequelas que atingiu muito essa realidade dos desejos, Então a oração de desejo, o desejo santo, você saber orientar o desejo da carne, o desejo dos afetos, você orientar para Deus, aprender a fazer esse caminho da oração afetiva. Senhor, que eu vos ame, Senhor, que eu possa vos adorar, Senhor, que eu possa ser todo teu, Senhor, que eu possa me unir a Ti cada vez mais. Você entende? É uma oração onde você vai apresentando desejos a Deus com pequenas preces. Isso também mortifica os desejos desordenados. Pensa, Eva viu que o fruto era apetitoso, era bom para comer, era bom de se olhar. Aqui o apetite desordenado de ter, de possuir. Eu olho um objeto, eu olho uma coisa e eu quero possuir aquilo. Eu quero aquilo para mim. Eu olho uma coisa que pode me dar prazer, uma mulher, um homem, quem é mulher, eu quero possuir aquilo, eu quero ter, quer dizer, o desejo desordenado, o apetite desordenado. Quando você começa a orientar o seu desejo para Deus, isso vai modelando, modelando a sua natureza, a sua carne. A gente tem que aprender a dirigir para Deus, ordenar para o amor, ordenar para Deus as realidades da nossa condição humana. Ordenar para Deus. Não é só mortificar. Eu mortifico. Mortificar é dizer não. Eu digo não. E quando eu vou dizendo não, aquilo vai perdendo a força. Aquilo vai perdendo a força. Uma criança, quando você educa uma criança, você diz não uma vez, ela continua. Mas quanto mais você vai dizendo não e você continuamente coloca aquele limite para o bem dela, ela vai se acomodando e ela vai aprendendo. Não é um não só, não é uma vez só que você põe limite a uma criança que ela aprende. Assim também a nossa carne, a nossa condição humana decaída. Não é só dizer não, eu digo não, eu mortifico. Mas também, entende? É o negativo e o positivo. O negativo é o não,
é a mortificação, mas eu também ao mesmo tempo direciono para Deus, ordeno para Deus, eu dirijo para Deus os afetos, os desejos, e assim por diante. Então, gente, aprendamos a viver com espiritualidade, com intenção. O dia que fazemos penitência, nós temos que ter esse objetivo de, com a penitência, amar a Deus sobre todas as coisas e servir o próximo, amar o próximo. Então, que o Senhor nos dê essa graça de aprendermos a jejuar, de aprendermos o caminho da penitência, mas que a penitência não deve ser vivida sozinha apenas. Porque se a pessoa vive só a penitência, ela deixa de lado a oração e a caridade, corre o risco de cair numa espécie de autojustificação, ou uma busca pessoal de perfeição, um autoaperfeiçoamento. A penitência cristã não é um autoaperfeiçoamento. Por mais que ela possa colaborar no caminho da perfeição cristã, não é um autoaperfeiçoamento. Primeiro porque nós dependemos da graça de Deus sobre tudo. Amém? Então, meus irmãos, que possamos viver um dia de penitência, um dia de jejum, sexta-feira, com muito amor, com muita oração, com muita abertura do coração a Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser.